Eu acho que aqui eu fico mais perto de vocês. Bem, é um desafio, né? Nós vamos otimizar o tempo, já estou informado do horário do término da escola. E o tema Desafios Didáticos do Ensino da Palavra de Deus na Pós-Modernidade, nessa abordagem a importância da escola dominical, me fez mergulhar um pouco em pesquisas e eu cheguei a uma triste conclusão, não é? O quanto a nossa escola dominical está subutilizada. É muito triste pensar sobre isso, porque o protestantismo histórico, sobretudo no Brasil, ele se valeu muito da escola dominical. Por quê? Porque a escola dominical é um lugar de construção de saberes. O sermão é, por assim dizer, um monólogo. Um fala, todos ouvem. A escola é o espaço onde há uma interdisciplinaridade. Você pode abordar vários temas, tendo como centro a Escritura, Cristo, que deve ser anunciado. Então, eu cheguei a essa triste conclusão de que nós estamos subutilizando a escola dominical e quero trazer para vocês, primeiro, uma visão de como os judeus, eles levavam a sério o ensino às suas crianças, também depois definir um pouco o que é pós-modernidade, porque esse termo também está sendo muito utilizado, mas há outras referências que apontam para o mesmo comportamento. E, por fim, apresentar aqui algumas propostas que podem nos servir como orientação para tentarmos ressignificar algumas coisas, para fazer com que ela volte a ser e fazer aquilo pela qual ela foi plantada. As igrejas históricas, elas têm esse diferencial. Você tem, inclusive, pesquisas. A doutora Esther Fraga, que se ocupa, ela é doutora em História, em Educação, se ocupa em estudar sobre protestantismo histórico. Ela tem um artigo na revista da UNEB, Centro de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado na UNEB, que trata sobre a importância da escola dominical presbiteriana. Pense, não é gente dedicada a entender, não é? Porque é aqui que as coisas acontecem, que as vozes são ouvidas. Então, eu quero convidá-los a abrir a Escritura lá em Deuteronômio capítulo 6, versos do 1 até o 9. Bem, definir aqui o método, né, que nós vamos utilizar para ensino. Acho que isso é importante. Como eu tenho pouco tempo, vocês vão me ouvir, e depois, se alguém quiser falar, eu extrapolar o tempo, vocês conversam com o presbítero Paulo César. Eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho, né? É muita coisa para falar e pouco tempo, né? Então, vocês escutam, o boletim tem um papelzinho, vocês podem anotar, inclusive, havendo dúvidas, se não houver tempo, a gente pode responder depois, ou marcar depois um bate-papo sobre isso. Acompanha aí, Deuteronômio 6, verso do 1 ao 9. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez? Deus, dispõe o nosso coração
não apenas para compreender as definições conceituais do que vamos ver, mas de forma especial para viver plenamente a graça que nos foi oferecida na pessoa do teu Filho bendito, o Senhor Jesus. Faz essa obra, nossa vida, nessa igreja, para que Cristo seja glorificado e honrado por meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se vocês percebem, mas nós estamos vivendo uma sociedade onde o objeto de transformação das gerações são as crianças e adolescentes. São eles os mais atacados pelas ideologias que estão aí. E a igreja tem um papel fundamental em nutrir espiritualmente os filhos da aliança, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Veja, eu quero primeiro falar sobre a forma pela qual os judeus, eles lidavam com os seus filhos. A pedagogia moderna define como a alfabetização pelo letramento algo novo. É interessante como o pessoal de educação se envaidece, né? Sei quantos foram alfabetizados aqui, como eu, com o beabá, né? Aquela forma de alfabetização tradicional. Então, chegou depois essa definição de alfabetizar as crianças pelo letramento. Isso não é novo, irmãos. Isso é algo que esteve entre os judeus. E eles levaram muito a sério o ensino das crianças, porque eles não entendiam as crianças como o futuro da igreja. Eles tratavam as crianças como a igreja do presente. Isso lhes garantia que no futuro a igreja seria uma igreja saudável e acolhedora. Então, por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente percebe nesse texto do livro da lei o quanto eles levavam a sério no sentido de continuidade. Me parece que o ensino aqui para as crianças é ininterrupto. É todo tempo, em todo lugar e de todas as formas. Ou seja, mesmo que eles estivessem dentro de um ambiente da aliança, do pacto, mesmo que a influência de valores que não eram os valores dos judeus não fossem tão forte como é a nossa, pela diversidade cultural na qual estamos inseridos, eles levavam a sério no sentido de alfabetizar os seus filhos, ensinando para ele a lei de Deus. O que é que eu vou falar para vocês sobre isso? Porque nós temos no Salmo 119 o maior capítulo da Bíblia. Não é assim? Quando vamos fazer uma vigília, vamos ler o Salmo 119. Meu Deus, só vai terminar de manhã. Não é? O que é que acontece com o Salmo 119, gente? O Salmo 119 era o recurso pedagógico dos judeus no passado. Ele é um acróstico com 22 estrofes, 8 linhas cada estrofe, e cada linha começava com a letra do alfabeto hebraico. Olha que massa, não é? Ou seja, a criança entre os judeus, os filhos da aliança, eles eram ensinados nos códigos, eles aprendiam as letras, mas eles aprendiam também a lei de Deus. Se você abrir o Salmo 119, você vai ver que há uns fragmentos de 8 versículos cada um, para cumprir aquilo que está lá no texto original. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. A criança aprendia o Aleph e aprendia a lei. Primeira estrofe, 8 linhas, todas começando com Aleph. Segunda estrofe, 8 linhas, Beit. E assim por diante. A proporção que eles recebiam os códigos, eles recebiam os valores da lei. Ou seja, a alfabetização por letramento já estava no passado, com a finalidade eminentemente religiosa. O que é que eu estou falando para vocês que eles levavam a sério isso? Porque eu quero falar um pouco sobre nós e o nosso tempo e esses dias tão complexos. Talvez você que seja jovem, não seja de meia idade como eu, não possa entender a complexidade da vida hoje.
nós que fomos criados com uma máquina de datilografia facite manual, aí tem gente que nem sabe o que é isso, né? Eu trabalhei no cartório e datilografava sentença de juiz com a máquina de datilografia facite manual. E as letras do juiz era quase hebraico, para entender em folha de papel pautado. Então nós somos uma geração que foi pautada em outros valores, cuja influência do pensamento pós-moderno ainda não era tão vil como nos dias de hoje. Então os desafios para a igreja, dentro do nosso tema aqui, desafios didáticos do ensino da palavra de Deus na pós-modernidade, são muito grandes, sobretudo porque a proporção que esse pensamento ele vai se desenvolvendo em nosso país, nós vamos lidando com situações que inicialmente geraram espanto, mas que agora estão sendo naturalizadas. Imagine só que você tem, no âmbito desse comportamento aí, meninos que já estão nascendo com esse padrão. Às vezes você fala alguma coisa com um adolescente, espantado, você que é de meia idade como eu, e o menino acha natural, não é porque ele é incrédulo e descrente, não. É porque ele nasceu nesse período onde as coisas foram naturalizadas e o pecado definido como cultura. Então, eu quero falar um pouco, primeiro, definindo o termo pós-modernismo, situando no tempo, e em seguida nós emergiremos numa proposta desse pensamento, e então veremos os desafios e oportunidades para o ensino da palavra de Deus. Eu coloquei desafios e oportunidades, presbítero Paulo, porque há oportunidades também. A pós-modernidade não é em tudo ruim, não é? Nós sobrevivemos no lockdown com as reuniões virtuais. Lá em Campo Formoso, nós íamos para o templo. Primeiro, os cultos eram transmitidos pela rádio, porque a igreja transmite o culto pela rádio FM. Então, nós íamos para a rádio, eu e um presbítero que conduzia a liturgia, e as pessoas ouviam pela rádio FM. Depois fomos para a igreja, só com a equipe de louvor e uma pessoa para dirigir, e a mensagem que era pregada e transmitida. Então, isso é desse período, não é? Da tecnologia, do avanço da tecnologia, que também nos favorece no sentido médico, não é? Automobilístico, de espaços da própria cidade, que são facilitados por meio de tecnologia. Então, eu quero falar um pouco sobre pós-modernismo. E alguém já afirmou que a proposta do pensamento pós-moderno, vejam, é de desreferencialização do real e dessubstancialização do sujeito. É uma coisa complexa, irmãos. E a gente vai entender isso porque há uma associação da pós-modernidade ou do pensamento pós-moderno com um termo muito conhecido no ambiente das universidades, que é a entropia. A entropia é um termo importante para o mundo pós-moderno. Vejam, porque a entropia, ela significa que nas sociedades atuais, tudo migra em direção à confusão. Não há valores solidificados nem a ordem. Então, isso é entropia. A entropia é a medida da quantidade de desordem do sistema. Na forma se dá por meio da destruição do romance e no conteúdo é destruição do mundo e dos valores. Nós podemos dizer nessa manhã que nosso mundo é entrópico? Tranquilamente, não é? Veja, a definição de entropia é a medida da quantidade de desordem de um sistema. Existe um sistema mais desordenado do que o nosso? O mundo está em desordem. E é uma desordem causada pelo ser humano. Isso tem relação com aquilo que ele recebeu como valor. E aí o que é que acontece? Nós, dentro dessa questão da banalização dos pilares sociais, proposto pelo pensamento pós-moderno, tem o seu gênese entre os anos 50 e 70 dessa nossa era, ele é caracterizado por algumas questões. Primeiro, a pós-modernidade é caracterizada pela anti-intelectualidade. Parece que nós vivemos um mundo de eruditos, né? Mas tudo é muito superficial. Quem conheceu aqui a enciclopédia Bessa, não é?
aqueles códigos que tinha. Eu estudei grego e hebraico no seminário, na época que não havia tecnologia. Então, eram 2 calhamaços de papel, desse tamanho, e a gente tinha que buscar lá, na palavrinha, o significado dela. Então, era uma... Muito obrigado, gente. Era um trabalho você descobrir alguma coisa. Hoje você tem uma Bíblia chamada Oliver Tree, você pode baixar aí para você. Ela tem uma árvorezinha verde. E você está lendo o texto no vernáculo, aí clica em cima da palavra, aí vai lá para o original. Grego ou hebraico. Se é substantivo, se é verbo, se é adjetivo, qual é o tempo, qual é a forma, qual é o modo verbal, tudo isso. Oliver Tree, pode guardar aí e baixar porque é coisa boa. Então, primeira coisa, a pós-modernidade é caracterizada pela anti-intelectualidade. Você percebe isso na literatura, na música, não é? Nas artes, não é? Segundo, a pós-modernidade também é caracterizada pelo anti-humanismo. Não sei se vocês percebem, mas quem menos interessa para esse sistema é o ser humano. O ser humano não tem qualquer valor na pós-modernidade, porque ele é apenas um meio para um fim. Não é? Terceiro, a pós-modernidade também é caracterizada por superficialidade. Tudo está na superfície, não há aprofundamento, porque o conhecimento é acessado muito fácil. Você não precisa saber de nada. O Google lhe responde tudo. Alguém já disse que o Google é o pai dos burros, né? Não sei até que ponto isso é verdade. Então, a pós-modernidade tem essa característica, ela é superficial. Mas a pós-modernidade também tem essa característica de ser efêmera. É um ciclo que se abriu, que vai se fechar, como outros ciclos que a vida e que a humanidade já nos trouxe. Né? Então, eu estou trabalhando primeiro essa questão das características da pós-modernidade e agora eu quero mergulhar um pouco nos seus principais locais de influência. O primeiro local onde há influência do pensamento pós-moderno, pós-modernidade é um termo utilizado por Bauman, como Zygmunt Bauman, era líquida, não é? O pensamento líquido, modernidade líquida, não é? Tem nada concreto, nada é absoluto, tudo é relativo, não é? Para você se situar. Então, o primeiro lugar de influência da pós-modernidade são as artes. A arte pós-moderna, ela é irracional, emotiva e é chamada pelos mais conservadores como a anti-arte. Ela sai dos museus e é lançada na rua com outra linguagem de fácil assimilação para o público. A arte pós-moderna dá valor artístico à banalidade cotidiana. Vejam, eu não estou retirando o elemento de que nas ruas você não possa encontrar arte de qualidade. Mas a proporção que ela sai dos museus, ela vai para facilitar, ela termina perdendo a sua essência. Tá bom? Então, esse é o primeiro lugar de influência. Segundo lugar, a filosofia. O pós-modernismo chegou à filosofia em meados dos anos 60, com a proposta de desconstrução do discurso filosófico ocidental. Desconstruir ou ressignificar é falar o não dito. O pós-modernismo está associado à decadência na filosofia das grandes ideias e valores e instituições ocidentais. Quais são? Deus, verdade e família. A pós-modernidade também atacou a filosofia. Vejam, a pós-modernidade também tem um outro local de influência, que é o consumo. Nos anos 80, o pensamento pós-moderno chegou às massas, inaugurando um novo estilo de vida permeado basicamente pelo espírito consumista, hedonista e extremamente individualista, onde não há opção para não consumir, pois o apelo ao novo é constante. Eu queria ter tempo para falar sobre isso com vocês, porque ia ser só apenas uma aula, só para a gente falar sobre esse apelo ao novo. Celular, automóvel, as montadoras trocam um para-choque de um carro e desvalorizam o que você tem. E termina colocando na sua cabeça que você só pode ser aceito se você tiver aquele. Então, no consumo é assim. É um estímulo, parece que a felicidade na pós-modernidade está associada ao consumismo. Ou seja, para você ser feliz, você precisa
de consumir. Você precisa ter, não precisa você ser, basta você ter, não é? Então, bem, um outro local de influência da pós-modernidade é a aversão à verdade. Isso daqui nos interessa, irmãos. Vejam, o pensamento pós-moderno tem como centralidade refutar, vejam, tudo que possa se definir como verdade. O que é verdade para um, pode não ser verdade para outro. Essa coisa da fragilidade em relação à verdade é que terminou causando toda essa desordem na sociedade. Por exemplo, na sua área, Yuri, você que é advogado. 2 advogados partem do mesmo pressuposto, com ideias diferentes, e eles apresentam para o juiz 2 propostas que podem ser acolhidas simultaneamente. A sentença pode acolher tanto um pedido como o outro, mesmo dando o benefício para um apenas. Mas para reconhecer que ninguém está falando mentiras, que há verdade naquilo. Então, nessa ideia da aversão à verdade, é que se começa a trabalhar algumas questões que vão nos afetar mais diretamente hoje, mas que já estão presentes no passado. Por exemplo, no sistema de governo, há uma proposta de um modelo de anarquia. E como nós estamos aqui em Salvador, e alguns são aqui de cabeça branca e de meia idade, devem lembrar que na década de 80, o Raul Seixas fez muito sucesso, baiano, e uma das músicas que ele cantava e que as pessoas o ovacionavam era Sociedade Alternativa. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. A sociedade alternativa não é outra coisa senão a sociedade da anarquia, não é? Onde é que esse pessoal teve acolhimento aqui no litoral? Vocês sabem, né? Em Arembepe, movimento hippie, não é? Então, isso é pós-modernismo. Está mexendo com a estrutura de autoridade e de submissão, do que é verdade e do que é mentira. Há sempre um meio termo. Então, em nosso estado, esse movimento encontrou lugar ali, mas se espalhou em todo o Brasil. Vejam, mais uma característica do pensamento, ou do lugar de influência da pós-modernidade, que é a ideia de buscar além do que se oferece. Os pós-modernistas afirmam que a era moderna falhou com seus pressupostos que afirmavam determinadas verdades, seja na ciência, na política ou na religião. Sendo assim, eles defendem que é um risco adotar um padrão de comportamento centrado em absolutos. Na pós-modernidade, o conceito de verdade é o seguinte: verdade é tudo aquilo que me traz felicidade. Então, não importa se o que está sendo oferecido ou o que está sendo falado é mentira. Se é apresentado como verdade, deve ser acolhido e respeitado. Esse é o pensamento da pós-modernidade. Mas há um outro lugar de influência da pós-modernidade e é a sua ênfase demasiada na cultura do descartável. Então, com base nessa ideologia, o número de dissolução de famílias vem crescendo assustadoramente. As pessoas casam e na primeira dificuldade, no primeiro enfrentamento, há um apelo ao divórcio. Por quê? Descasa hoje, casa amanhã. Isso é pós-modernismo, gente. Nós somos os mais velhos de uma geração em que casamento é definido como uma aliança heterossexual e monogâmica. E os pastores orientavam sempre as pessoas no sentido de que pagassem o preço, dobrassem os joelhos para a conservação da família. Então, nesse lugar de fazer com que tudo seja descartável, e nesse pensamento da pós-modernidade, os filhos, via de regra, são definidos como estorvos para a felicidade do casal. Ou as pessoas terceirizam a educação, ou agora tem um novo movimento de pessoas que não querem ter filhos. Eu não quero ter filho, não. Filho dá muito trabalho. Aí quando você entra na internet para calcular quanto custa um filho, depois você faz isso, viu? Até 24 anos de idade você vai ficar assustado. O Samuel está casando, né? Agora fez 25.
No outro dia eu disse, rapaz, seu custo foi alto, viu? Mas valeu a pena. É um moço de caráter e crente no Senhor Jesus. Não é? Então, veja, é importante a gente pensar sobre isso. Filhos não são estorvos, nem impedimento. Filhos são herança do Senhor. Não é? Então, nós devemos não somente ter, mas cuidar, sem terceirizar. É meu papel e papel de vocês, educar os nossos filhos. Os idosos. Isso aqui é muito triste, porque quando eu falo, os meus olhos ficam marejando. Na pós-modernidade, o idoso, quando em fase mais avançada, são postos em abrigos. Alguns verdadeiros depósitos humanos. Gente, no período que eu estava aqui ainda em Salvador, a gente tinha um trabalho na igreja do Chiep, em uma casa de acolhimento de idosos, aqui no nosso litoral, Praia do Flamengo. E uma vez eu sentei com um rapaz, foi vereador no interior, uma pessoa com uma condição econômica de superávit, em um lugar muito bem acolhido e cuidado, mas a proporção que a gente conversava, ele chorava bastante. Você olhava para ele, assim, por que esse cara está chorando, né? Tem tudo aqui para ele. Médico, psicólogo, enfermeira, fisioterapeuta, comida boa, medicação. Acho que o conceito que ele tinha é de que ele era um passivo para os filhos. E tem sido assim, né? Infelizmente. A igreja também, tem pessoas na igreja, pega os pais, eu vou botar meu pai em uma casa aqui que é 10 mil reais por mês. Não tem nada mais aconchegante do que o conforto do lar, em relação com os filhos. Então, isso chegou na igreja também, infelizmente. A pós-modernidade fez isso conosco, né? Então, a gente precisa entender. Um outro aspecto da pós-modernidade é a resistência à autoridade constituída. Quem é professor aqui? Não é? É difícil. Muitos professores com depressão. É muito difícil. Eu fui professor, a igreja que eu fui pastor no interior, tem um colégio centenário, Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, em Campo Formoso. Nós tínhamos uma faculdade também, Faculdade de Pedagogia e Engenharia Ambiental. Eu dei aula para o médio, de antropologia. E confessional o colégio, viu, gente? Teve um primeiro ano que o pastor, colega meu, da igreja conservadora, presbiteriana conservadora, disse assim, Rev, vá preparado para o primeiro A, viu? Já cheguei lá brabo, na sala de aula. Porque os meninos não tinham limites, não é? A gente teve que criar um movimento na escola para ressignificar o olhar daqueles meninos sobre quem é a autoridade. Então, por exemplo, aqui do nosso cotidiano, não é? Vocês já perceberam o quanto o policial está sendo desrespeitado? Por exemplo, isso é uma coisa que me incomoda, né? Eu moro no Cabula ali, Saboeiro, próximo da Faculdade Baiana de Medicina. Eventualmente tem algumas manifestações aqui na cidade. Geralmente elas acontecem meio-dia, por causa do jornal, e bloqueiam algum lugar importante da cidade. Guatemi. Chega ali, o pessoal está protestando contra a empresa que não pagou o salário. Aí bloqueia tudo, para tudo. O policial está do lado, mas ele não pode fazer nada. Se ele fizer, a imprensa vai cair em cima dele. Então, nós estamos vivendo esse ambiente, onde as autoridades constituídas são respeitadas. Vocês já viram como tem sido difícil o relacionamento entre pais e filhos? Eu ainda mantenho o padrão na minha casa. Eu sou muito amigo dos meus filhos. A gente brinca muito, muita resenha, viu, Yuri? É muito boa a nossa relação. Mas eu quero ser respeitado e chamado como Senhor. Teve um dia que um deles disse, meu pai e você? Eu disse, você não. Eu sou o Senhor. Sou seu amigo, seu pai, mas o Senhor. Porque são coisas pequenas, mas que vão desconstruindo aquilo que nós construímos com muitas lutas. Então, você tem isso também na figura dos líderes da igreja. Os presbíteros, os pastores. Já não são vistos mais da mesma forma. Nós estávamos com um problema lá no interior, na igreja, de meninos que iam com celular para o culto. Aí o diácono falou assim, pastor, ficam tudo lá no fundo, mexendo. Eu disse, está de boa, vamos fazer uma coisa, quem tiver com o celular, você toma e me entrega. Foi confusão. Confusão. Porque assim, os pais também estão nessa militância.
Foi o pastor que tomou? Então respeite. Foi a sua professora que falou? Então respeite. Então, a pós-modernidade diluiu esse conceito de autoridade. E a gente deve lembrar que autoridade e submissão é a base do reino de Deus. Na própria Trindade você tem esse conceito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Eles são um, mas existe um nível de hierarquia. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Não é assim? Então, eu vou suprimir aqui algumas coisas, viu, presbítero Paulo, para entrar no aspecto da escola dominical por causa da preocupação com o horário. Então, vejam, nós temos para vocês um rápido panorama do que é que a pós-modernidade produziu na sociedade. E no meio desse pensamento pós-moderno, dessa sociedade entrópica, está a escola dominical. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Né? Os nossos desafios são grandes. Não é? E eu quero apontar aqui para os irmãos alguns elementos de situações que a gente pode pensar para melhorar a nossa escola, porque ela é um organismo importante da nossa igreja. A primeira coisa que nós precisamos de pensar acerca de tornar a escola dominical eficiente na pós-modernidade é identificar vocacionados para o ensino. Porque esse mundo entrópico, essa confusão desmedida, faz com que algumas pessoas queiram estar em um lugar na igreja onde elas não têm um chamado. Ser professor é saber lidar com arte, porque ensino é uma obra de arte. A gente precisava de ter aqui um momento para falar sobre didática. Não é todo mundo que tem a capacidade de ensino, de fazer com que o outro entenda. Então, a primeira coisa que nós precisamos para melhorar a nossa escola é fazer um processo de seleção. O problema é que tem pessoas que já estão há muito tempo e que às vezes não querem ceder o espaço. Isso é um problema que nós temos, né? Então, a gente precisa sentar, assim, quem é que Deus chamou aqui? Deus nos chamou para quê? Naquela analogia do corpo. Cada membro do corpo tem uma função, não é isso que Paulo fala? Ele usa o corpo humano para nos ensinar essa verdade. Então, qual é a sua função no corpo? Se você tem um chamado para a docência, se você tem habilidade de comunicação, se você tem formação acadêmica, ou se você não tem, mas você tem conhecimento bíblico, teológico, e se sente chamado para esse lugar, é nesse lugar que você deve atuar, na escola dominical. Tá bom? Segundo, identificados os vocacionados, nós precisamos, enquanto liderança, trabalhar a capacitação das pessoas. Por quê, irmãos? Porque esta é uma área importante da igreja. O ensino, a mensagem, a proclamação da verdade é que faz com que a igreja caminhe. Então, tudo passa por ensino. Tem muitas igrejas que estão pautadas em muitos eventos. Eventos sem ensino, não tem nenhum valor. Porque quando você é confrontado pelo sofrimento ou pela adversidade no seu dia a dia, o que vai imunizar você para enfrentar o seu dissabor, o seu vale, o seu deserto, é o que você aprendeu da palavra de Deus. Então, entender que essas pessoas precisam de investimento que envolve dinheiro, reuniões, curso, reciclagem e um acompanhamento de uma coordenação pedagógica presente é muito importante. Gente, nós estamos subutilizando a nossa escola dominical. Ela pode ser muito mais útil do que nós pensamos ser. Há muitas classes que podem funcionar para abençoar muitas pessoas. A escola dominical é muito importante. A história da escola dominical, hoje bem cedinho, estava caminhando dentro do condomínio, aí eu vi um vídeo sobre escola dominical. É uma coisa para você chorar. Vou mandar, presbítero Paulo, se quiser socializar com os irmãos. A história da escola é uma coisa fantástica. Qual era o objetivo dela e como isso se perdeu ao longo da história. Então, terceiro aspecto importante para ressignificar o valor da escola é currículo. Não é só pegar a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia aqui e vou dar uma mensagem. Gente, escola dominical é uma escola, e numa igreja como essa, que tem muita gente, tem muito trabalho. Precisa de um diretor, de
de um coordenador pedagógico, de gente em cada departamento, com capacidade muito diversificada, para ensinar dentro das faixas etárias. Então, vejam, você precisa ter um currículo, porque cada igreja, em seu contexto histórico, e no seu espaço de cultura, teve o seu. O problema é que, às vezes, nós estamos reproduzindo um currículo que não nos interessa. Uma igreja que está aqui em Salvador, que é uma metrópole, uma cidade multicultural, não pode ter o mesmo currículo de uma igreja que está numa zona rural. A base é o evangelho, mas as necessidades são muito distintas. Então, o currículo precisa ser atraente. Tem coisas que a gente não quer discutir e que a gente precisa. Porque quando você abre, as pessoas querem saber, querem perguntar e querem uma resposta teológica para alguns assuntos. Não é? Então, o currículo é importante. Caminhando para o fim, presbítero Paulo. Metodologia participativa. Por que é que eu estou falando isso aqui? Porque, para mim, o fator de atração da escola é o modelo pedagógico. Eu gosto daquilo que está definido entre os educadores como um modelo socio-interacionista. O modelo socio-interacionista acolhe todas as vozes e falas. É o lugar da construção dos saberes. Não é o pastor apenas que tem o saber, mas tem pessoas, por exemplo, se o pastor vai falar sobre questões de depressão, ele pode aproveitar um irmão ou irmã que é formado em psicologia, ou que fez psicanálise, ou um psiquiatra, que possa também falar sobre esse assunto. E dar vez e voz às pessoas, porque a proporção que elas falam, nós aprendemos. Então, esse modelo da fala, de conversar, de dialogar sobre os temas, também faz da escola dominical uma escola atrativa. Mas, por fim, irmãos, nós precisamos de compreender a ineficácia da escola dominical para o aperfeiçoamento do caráter cristão. Pastor, como assim? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu falo enquanto educador. É necessário a gente entender a importância de outros lugares e recursos. Por exemplo, do ponto de vista da escolarização, uma escola, por mais eficiente e celebrada que seja, se ela não tiver a participação da família, ela será ineficaz na sua proposta. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Que a escola dominical, sozinha, ela será ineficaz para o aperfeiçoamento do seu caráter cristão. Pastor, o que é que nós precisamos além da escola? Primeiro, nós precisamos de resgatar a nossa vida devocional. Tem gente que só pega a Bíblia de domingo a domingo. E aqui com um projeto ali, tem gente que não está nem pegando mais. Eu não vou levar não, já está lá mesmo. Isso aqui é importante, gente, que identifica quem nós somos. Eu tenho Bíblia no celular, mas essa minha aqui, isso aqui é um couro de bode, que eu mandei fazer lá em Campo Formoso. É antigona, toda arriscada. Comprei na feira, um rapaz da Assembleia de Deus botou esse, porque eu gosto dela. Não é? E eu quero ficar com ela. Eu preciso carregar ela. Os meus filhos, eu digo para eles assim, olha, indo para a igreja não vale celular. Tem que ser com a Bíblia debaixo do braço. Tem um período da história dos reformados na Europa, que os crentes ficaram conhecidos como os Bíblias. Já ouviram falar sobre isso? Porque não somente carregavam o livro, mas definiam todos os seus valores por aquilo que esse livro ensina. Então, a escola dominical ela será eficiente na sua vida se você ler a sua Bíblia todo dia. E pare com esse negócio de caixinha de promessa, viu? Caixinha de promessa só dá certo até um dia que a pessoa acordar assim, muito alegre com a vida, né? Querendo viver, aí tirar o versículo, aí quando olhar, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem que ler sequenciado, gente. Olha, eu sei, a Bíblia é um livro difícil, né, gente? Tem a questão de tempo, são 3 abismos, um abismo cultural, abismo linguístico e abismo temporal, que nos separa de uma hermenêutica sadia para interpretar a Escritura como ela deve ser interpretada. Então, não vá ler Levítico, ou então pegue um comentário para ler.
ou compre uma boa Bíblia de estudo. Lê os Salmos, não é? Aí depois que você se ambientar, disse, agora eu vou ler a Bíblia toda, porque tem que ler toda. Vai lendo, a proporção que não sabe ou que tem dificuldade, nossa, a igreja tem muitos presbíteros, gente mais madura. E na internet tem gente de confiança, não é todo mundo, viu? Tem os caras que a gente pode apelar. Tem o tio Nico, né? Os meninos já sabem quem é, o reverendo Augusto. Tem muita coisa boa, o reverendo Hernandes, tanta gente boa. Então, essas dificuldades, a gente... tem um programinha do Augusto, que é em poucas palavras, que responde a quase tudo. É muito bom, né? Então, para que a escola dominical se torne eficaz, você precisa hoje assumir esse desafio. Eu vou começar amanhã a ler a minha Bíblia. E eu vou lhe pedir em nome de Jesus, leia o texto impresso. Viu? Pegue um marcadorzinho, um lápis, vá marcando. Eu tenho experiências aqui da minha vida, de 10 anos atrás, que estão registradas. Toda vez que eu abro, eu me lembro da providência de Deus. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, para que a escola se torne eficaz, a escola dominical, resgate do culto doméstico. Quem tem filho aqui na primeira infância, não dá para negociar. Não dá para negociar. Ou você assume o compromisso de ter culto doméstico com seus filhos, ou seu menino, quando começar a ir para a escola, a professora vai dizer para ele que ele pode ser menina. Porque o nosso currículo de escolarização, não somente das universidades, mas as pessoas que são na educação infantil, no Fundamental 1 e 2, passaram pela universidade. Então, as referências de valores são os piores. Ou você investe culto doméstico, ensinar a palavra de Deus. Se você tem menino, eu tenho um netinho do coração, que é filho da Aline, minha cunhada, né? Eu não tenho neto ainda não, mas eu assumi como neto, que é o bem, né? Foi o primeiro batizado da cidade universitária, batismo infantil. Aí todo dia eu digo para os pais, bote para brincar de luta e só dê coisa de homem. Os meus, até hoje, pegam a luta, os grandes já. Quando, brincando, né? Não era coisa vera. E, às vezes estava se embolando, aí eu dizia, a mãe, eu disse, largue lá, isso é coisa de homem. E até hoje é assim. Então, o culto doméstico vai resgatar e fortalecer esses valores, gente. Por isso eu quero dizer para vocês, a escola dominical só, ela vai ser ineficaz. Precisa ler a Bíblia, precisa ter culto doméstico e precisa valorizar, por fim, outros espaços de edificação que a igreja dispõe. A Igreja Presbiteriana da Bahia tem muitas atividades e muitos espaços para se aprender com excelência. Você tem aqui os melhores pastores, tem pessoas espalhadas aqui no estado da Bahia que queriam ter os pastores que vocês têm, de ouvir as mensagens que vocês escutam aqui. Gente de teologia excelente, de nível de cultura muito elevado. Mas hoje, por exemplo, esse final de semana, está tendo encontro de casais da igreja. Não é? O diabo tem atacado as famílias. Você precisa investir na sua. Seu relacionamento com sua mulher, seu relacionamento com seu marido, seu relacionamento com seus filhos. Então, para concluir, a escola dominical será eficiente, completamente eficiente, se você entender a importância de voltar a ler a sua Bíblia, a importância de resgatar o culto doméstico e de valorizar os espaços de saberes que a Igreja Presbiteriana da Bahia lhe permite e dispõe para você. Amém? Presbítero Paulo. Yuri, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos orar um instantinho, vamos orar. Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos pela vida do diácono Yuri, do pastor Adilson, que sobre eles estejam as suas bênçãos cotidianamente, amém. Cada instante. Toma-os em suas mãos e guarda-os. Nós agradecemos a Ti por tê-los mandado aqui hoje. Amém. A nós outros que estamos aqui, aprendemos alguma coisa hoje. Abençoa-nos, guarda-nos, traze-nos segundo o Teu querer, também para o culto que haveremos de participar à noite. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém.